Estudem, gente. Estudar salva, o resto é bobagem. Ô galera, o negócio é o seguinte, ó. Física 3D, aula 7, 3 dimensões, professor? Não, é o volume da apostila. Aula 7, falava de espelhos esféricos. Só que nós já estudamos alguma coisa de espelhos esféricos. O objetivo hoje não é fazer a parte gráfica, é fazer a parte analítica. Analítica é a parte matemática, infelizmente, é a parte da álgebra, é a parte das equações. O que eu falei de espelho esférico? Falei que ele nasce de uma esfera, falei que se a superfície espelhada é a parte cavada, ele é côncavo, se a superfície espelhada é a parte não cavada, ele é convexo. Falei que tem o eixo principal, centro de curvatura, foco e vértice. O raio que chega ao paralelo sai pelo foco, o raio que atinge o vértice sai com o mesmo ângulo. O raio que chega pelo foco sai paralelo, o raio que chega paralelo sai pelo foco. O raio que atinge o espelho passando pelo centro de curvatura volta sobre ele mesmo. Aí nós fizemos os 5 desenhos possíveis para o espelho côncavo, né? Quando o objeto estava bem distante, a imagem aparecia invertida e menor. À medida que o objeto foi se aproximando, a imagem foi se afastando e crescendo. E quando o objeto está no centro de curvatura, a imagem também está no centro de curvatura. Invertida, do mesmo tamanho. Sempre real. Aproximei o objeto, a imagem se afastou e cresceu. Quando o objeto ficou no foco, a imagem era do tipo imprópria, ou forma-se no infinito. E depois, quando o objeto estava entre foco e vértice, aí sim virava um espelho de aumento, a imagem ficava virtual, maior e direita. Se tu acha que eu estou falando grego, reestude as aulas da física 2D. Porque aí quer dizer que tu não pegou a manha daquela parte e tu precisa pegar a manha daquela parte. Espelhos convexos, virtual, menor e direita. Beleza? E é importante que tu consiga provar essa minha fala rápida através de desenhos, que foi a aula 6, ou aulas 5 e 6 da física 3D. Hoje a aula vai provar matematicamente tudo aquilo que nós desenhamos através de gráficos toscos. Agora a coisa vai ficar bonita. Espelho côncavo nesse caso. Foco, centro de curvatura, vértice. Vou fazer um desenho genérico aqui, desenhar um objeto diante do espelho. O raio que chega paralelo sai pelo foco, o raio que atinge o vértice sai com o mesmo ângulo. Por isso que eu estava te falando que quando o objeto está distante do espelho, a imagem é real, invertida e direita. Nós vamos passar a chamar de altura do objeto. E a distância do vértice até o objeto nós chamaremos de P de posição. A altura da imagenzinha nós passaremos a chamar de I. A altura da imagem. E a distância da imagem até o vértice do espelho nós chamaremos de P', a posição da imagem. A partir dessas grandezas nós temos que criar equações que nos permitam calcular o que acontece diante de um espelho esférico. O ângulo de incidência é igual ao ângulo segundo a lei da reflexão. Enxergas um triângulo retângulo? E aquele outro ali enxergas também? Esses triângulos, eles são Por quê? Tem os ângulos iguais, 90 e 90, ângulo igual a esse, o terceiro ângulo obrigatoriamente tem que ser igual, né? E triângulos semelhantes têm seus lados proporcionais. Quer dizer que a alturinha do triângulo menor dividido pela altura do triângulo maior tem que ser igual à base do triângulo menor dividido pela base do triângulo maior. A mesma equação que nós montamos para câmaras escuras. Tu vê, surgiu também essa equação nos espelhos esféricos. Eu fico muito magoado porque quando eu tinha tua idade, o professor não me mostrou a origem da fórmula. Ele simplesmente falou isso sobre O igual a menos P' sobre P. Ele não me falou que era semelhança de triângulo, cara, que gerou a fórmula. É o que me atrasou um pouco a vida. Gauss foi o matemático, Friedrich Gauss, o matemático alemão que desenvolveu essas equações. Observe que os espelhos esféricos eles eram usados antes de se saberem fazer as contas sobre ele. E aí o Gauss começou a pensar, mas se isso acontece, dá para entender por que acontece, deixa eu calcular. E o cara montou as equações para os espelhos esféricos. Friedrich Gauss, gênio.
Gauss, quando montou essas equações, ele criou regra de sinais. E ele disse que o que está virado para cima e o que está virado para baixo, então o I é negativo, né? O número negativo dividido por um número positivo dá um resultado. E como essas distâncias são positivas, eu vou ter que botar um menos na fórmula para ela ficar honesta. Então a fórmula ficou desse jeito. E pensa bem, se uma imagem tem um certo tamanho, e eu divido pelo tamanho do objeto e dá um número tipo 5, qual é a conclusão? É que a imagem é 5 vezes maior que o objeto. Ou seja, a gente chama essa razão I por O de A de ampliação. Aumento linear ou ainda aumento transversal. Então essa equação é chamada equação do aumento, equação da ampliação, equação do aumento transversal ou linear. Eu preciso que tu saiba o nome de cada uma dessas letras e saiba a interpretação física para cada uma dessas malditas letras. E o que é mesmo? Isso, a altura da imagem. Por que eu preciso que tu entenda que é a altura? Porque se a imagem for deitada, entendeu? Se eu deitar o objeto aqui, ó, a imagem fica deitada, né? E aí aquele I não é mais o tamanho da imagem, é só a altura mesmo. Ou seja, a altura a gente mede verticalmente, concorda comigo? Então cuidado, não é o tamanho da imagem, é o tamanho da imagem só se ela estiver em pé. Se ela estiver deitada, a fórmula não vai funcionar, certo? Portanto, obrigado, a altura do objeto. B. Distância entre o espelho e a imagem. Perfeito, perfeito. Distância entre o espelho e o objeto. Vou chamar então de posição do objeto. Pelinha? Posição da imagem. Posição da imagem, que é, na verdade, como um amigo traduziu pra gente, é a distância da imagem até o espelho. Show! O A tem 3 nomes clássicos que aparecem aí. Ampliação. Que isso? Ampliação. Ampliação, aumento linear, podem falar dele como aumento linear, ou ainda aumento transversal. São os 3 nomes que podem aparecer. Transversal. Eu já te falei da regra de sinal do I e do O, né? Para cima é mais, para baixo é menos. Agora a regra do P e do P' é diferente. Se a imagem é real, o P dela, o P' dela fica positivo. Se a imagem é virtual, o P' fica negativo. Uma forma que eu acho bem didático de gravar a regra de sinal é pensar assim: se a coisa está do lado da luz, positivo. Se a coisa está nas trevas, negativo. Fica bem prático. Mas a equação mais bonita não é essa. A equação mais bonita de deduzir é a que eu vou te mostrar agora. Aceitas que esse ângulo tem que ser igual àquele ali, ó? Né? Opostos pelo vértice, tudo bem para vocês? Dá para aproximar isso aqui por um triângulo retângulo, né? Aqui tem um triângulo, né? Retângulo, certo? E enxergas um triângulo retângulo pequenininho ali? Ambos são triângulos retângulos, ambos têm o mesmo ângulo ali, né? Tu concorda que o terceiro ângulo deve ser igual? Logo, aqueles 2 triângulos são triângulos e triângulos semelhantes têm seus lados proporcionais. Show! A altura desse triângulo é O. Concorda comigo? A altura do triângulo pequenininho é I. I sobre O é igual. Quanto mede a base desse triângulo maior aqui, ó? Como é que a gente chamava a distância do vértice ao foco? Distância focal, que a gente representa pela letra F. Então eu peguei a base do triângulo, a altura do triângulo pequeno, dividido pela altura do triângulo grande, que é O, é igual base do triângulo pequeno, dividido pela base do triângulo grande. O triângulo grande, a base dele é o F, né? Tudo bem? Se isso aqui tudo é P' e isso aqui é F, que tamanho é esse aqui, ó? Obrigado, amigo. P' menos F. Eu queria muito que tu percebesse que a conta que eu fiz ela é trivial. Eu peguei 2 triângulos semelhantes e fiz altura dividido por altura igual a base dividido por base. Algo que a gente faz no fundamental a partir do 7º, 8º ano. Então tu tem competência para me acompanhar nesse raciocínio.
Eu sei que usar letras te confunde, eu sei que usar letras deixa teu cérebro boiando, né? A abstração é uma coisa delicada. Eu passei muitos anos sofrendo com as letras. Eu tive que fazer um trabalho psicológico, tive que me olhar no espelho e falar: Otávio, Otávio, as letras e os números têm os mesmos direitos na matemática, Otávio. Não seja preconceituoso com as letras, porque o meu coração, o meu cérebro, ele travava quando aparecia a letra. Eu tive que me olhar no espelho muitas vezes e falar: Otávio, deixa de ser idiota, Otávio. Respeita as letrinhas. Aí um dia eu perdi o preconceito e comecei a usar letras como números que eu não conhecia. Aí eu parei de errar. Tu vê, foi algo psicológico que ocorreu no meu cérebro que me permitiu começar a ficar bom em álgebra. Não, por mais que a professora do primário tenha ensinado x tu soma com x, y tu soma com y, quando a física botava a letra na minha mente eu me borrava todo. E aí eu tive que trabalhar psicologicamente isso. Não seja preconceituoso, Otávio, respeite as letras. Aí um dia eu comecei a conseguir fazer o cálculo com as letras. Semelhança de triângulo. A altura dividido por altura é igual a base dividido pela base. Honestíssimo. Ah, mas espera aí. Eu já vi do triângulo semelhante anterior que I sobre O é P' sobre P, né? Só que aquele menos veio da geometria, aquele menos veio da mente do Gauss, né? Do matemático. Concorda comigo? Então eu tenho o direito de substituir o I sobre O por P' sobre P. Vamos fazer a multiplicação cruzada. P' vezes F é igual P que multiplica P' menos F. Propriedade distributiva. Fez a distributiva. E eu vou jogar esse cara pra cá para tirar esse menos que eu não gostei. P' vezes F mais P vezes F é igual a P vezes P'. E agora para a equação ficar bonita, eu vou dividir toda a equação por P vezes P' vezes F. Olha que loucura. Vou dividir ambos os lados da equação por isso. Olha a mágica que vai acontecer, a matemática. P' vezes F é mais P vezes F é igual a P vezes P'. Eu disse que eu ia dividir toda a equação por quanto? P vezes P' vezes F. P vezes P' vezes F. E olha a mágica que vai acontecer. P' dividido por P', 1. F dividido por F, 1. Ficou 1 sobre P. P dividido por P, 1. F dividido por F, 1. 1 sobre P'. P dividido por P dá 1. P' dividido por P' dá 1. 1 sobre F, a famosa equação dos pontos conjugados de Gauss. A famosa equação dos pontos conjugados de Gauss. Cara, se cai num vestibular, deduza. Pouca gente vai conseguir. Eu mesmo, quando vi a dedução a primeira vez, achei ridículo. Fui fazer e me arrombei. Eu tive que treinar algumas vezes para dedução ser minha. Eu estava há 1 ano sem fazer essa dedução. Até ontem. Ontem eu fiz essa dedução. E na hora que eu fiz a dedução, na hora que eu cheguei nessa linha aqui, ó, eu percebi que ia dar problema. Sabe qual foi o erro que eu tinha cometido ontem? Eu carreguei esse menos da outra equação aqui. Ó. Por sorte, pessoal, esse menos veio da geometria, o gurizada confirmou, não. Esse menos veio da onde? Regra de sinal. Ah, então não faz sentido eu colocar o menos ali, né? Já que o menos foi da regra de sinal, não foi da geometria. Então tu vê que passagenzinha delicada aquela ali. Fala, meu querido. Essa forma marcada da fimose? Obrigado por me lembrar, cara. Maravilhoso. Essa aí é a maior dedução, né, cara, que existe. O cara tem que ganhar Nobel, cara. Nobel, né? Aliás, prêmio Ig Nobel, né? Tem o prêmio que sabe que é o inverso do prêmio Nobel, né? Que eles fazem uma sacanagem, uma sátira, né? É o prêmio Ig Nobel. Eles pegam a pior pesquisa científica feita no ano e premiam com o prêmio Ig Nobel. E tu vê que loucura, como às vezes até o prêmio Ig Nobel se engana. Dos prêmios Ig Nobels, que uma vez eu vi que os caras premiaram, foi o fato de eles terem feito um trabalho científico onde estudava, fazia uma ressonância magnética de um homem e uma mulher copulando. E aí tu vê, o cara que leu a pesquisa, eu acho que ele não entendeu a ideia, né? E aí ele
deu o prêmio Ig Nobel para essa pesquisa. Só que essa pesquisa revolucionou o que a gente entende de coito, de sexo, de como a coisa acontece, as mudanças no corpo do homem e da mulher, na hora do orgasmo, como é que a coisa acontece, que ajuda na fertilização, várias coisas que nós não conhecíamos sobre o ato sexual, que pode melhorar a fertilidade das pessoas com mais pesquisas e pode nos fazer entender melhor o sexo, foi desenvolvida nessa pesquisa. E o cara achou que a pesquisa era uma pesquisa idiota. Oh, que idiota, vamos deixar os dois caras transando numa máquina de ressonância magnética e vamos analisar o que acontece. Então tu vê, o cara foi imaturo, né, na hora de dar o prêmio Ig Nobel para essa pesquisa que depois deu frutos maravilhosos. Então tu vê, às vezes algo parece idiota, né, mas pode ter sua importância. Eu lembro do professor de química do terceirão, o Nilo, bom professor de química orgânica, ele magoado, né, dando aula magoado. Porra, né, pedi uma bolsa lá para fazer um doutorado em não sei o que, uma coisa química importante, industrial lá, não consegui. O meu amigo foi fazer uma pesquisa sobre o ciclo reprodutivo das borboletas e conseguiu uma grana danada. Né? E aí ele contando meio magoado pelo fato de, né, na mente dele, o ciclo reprodutivo das borboletas não significa nada. Né? E a química industrial dele era mais importante. Mas eu tenho que discordar do cara, né? Tu conhecer como é que as borboletas se reproduzem e se propagam pelo mundo é indispensável, porque as borboletas são um dos agentes polinizadores, né? E então a gente entender como é que a maldita monarca sai do outro continente e vem migrando, né? E precisa de 3 ou 4 gerações para ela terminar a migração dela. Tu imagina isso, um bicho que migra e que morre no meio do caminho, e que o filhote do bicho vai continuar a migração. Como é que o filhote sabe quando é que ele tem que ir, essa porra? Né? Então tu vê que loucura, como é importante estudar coisas que aparentemente são ignóbeis, na verdade podem ser a solução para problemas ambientais que nós estamos sofrendo com a redução de várias espécies polinizadoras. Legal. Uma fimose é igual a um pinto mais uma pelinha. Né? O cara que inventa isso, ele merece um prêmio, cara. Meu Deus do céu. E o cara que me contou isso foi no terceiro, acho que de uns 2, 3 anos atrás, né? Eu tinha deduzido a equação num dia, no outro ele chega pra mim, professor, tu sabe a dedução da equação? Não podia vir coisa boa, né? Então tá aí, essa aí eu acho que supera o padre voador no retorno à Terra, né, cara? Eu tô pra ver qual que é a mnemotécnica melhor, se é o padre voador não retorna à Terra, da equação de Clapeyron, do estudo dos gases, ou se é a da fimose. Incrível a criatividade humana. Acho que é... Não sei qual dedução é mais bonita, tem que ver, tem que analisar. Show! Cara, a parte principal é isso, vou fazer exemplos. Eu vou fazer exemplos. Olha que bacana, a apostila traz a deduçãozinha e tudo, cara. A apostila ela trouxe 2 equações que eu não te apresentei. Tem uma equação na página 2 lá, que é P' igual a P vezes P, F vezes P sobre P menos F. Que seria aqui, ó. Isolou o P' aqui. Tá dividindo, passa, multiplicando, não, e ainda fez mais um algebrismozinho. Essa fórmula ali que está ali na página 2, P' igual a F vezes P sobre P menos F, é uma fórmula que mata um monte de questão instantaneamente. Só que eu fico me perguntando, como é que eu vou estimular o meu aluno a usar aquela equação se no dia do vestibular não vai ter ela? Eu duvido que com a adrenalina fluindo nas tuas veias tu lembre da fórmula. Mas eu tenho que te comentar, se tu é um cara das humanas, se tu não é um cara das exatas, às vezes decorar uma equação ou outra pronta para matar problemas de física pode ser uma saída. Eu nunca defendi essa ideia, né? Mas eu tenho que te confessar que eu vejo alunos que mesmo sem saber física, sabem uma equaçãozinha ou outra para resolver algumas questões, dá sorte de cair aquela questão, ele tem a solução pronta na mente dele, ele vai lá e pum, mata a questão. Então não existe essa possibilidade. Se tu é um cara bom de decoreba, vale a pena. Aquela outra equação do aumento linear, ó, A igual a F, que divide F menos P, é uma fórmula macetosa que pode te ajudar a resolver um monte de questão. Mas eu não vou botar ela no quadro e nem vou usar ela. Todas as questões que eu for resolver de espelhos esféricos, eu vou me dar o trabalho de resolver só com essas 2 equações. Porque são as 2 equações que tu vai ter no vestibular. Aí então eu vou estar te ensinando a usar as ferramentas que tu de fato terás. Vamos fazer uns exemplos. Já anota a tarefa mínima para essa aula. Página 3 e 4. Página 3 e 4 é a tarefa mínima. Vou fazer exemplos para te mostrar quais são os perigos dessa matéria.